Fala galera, beleza? Quer saber como funciona o nosso sistema elétrico com relação à geração, transmissão e distribuição de uma maneira resumida? Se liga no vídeo. Bom galera, tudo começa na geração de energia, né? Como que funciona? Há várias formas de gerar energia, né? Várias fontes geradoras de energia, e a nossa principal aí, na nossa matriz energética, são as hídricas, né? As hidráulicas. E como que ela funciona? Ela transforma a energia potencial que eu tenho ali no reservatório ou no fio d'água de água em energia cinética, na queda d'água, né? Que vai transformar em energia mecânica ali, de movimento das pás da turbina, e o gerador vai estar acoplado na turbina, onde você vai ter ali o movimento nele para ser produzida e gerada energia elétrica, né? Assim como é feito numa termoelétrica, por exemplo, uma caldeira que esquenta a água até ela virar vapor, e o vapor vai bater na turbina, que vai fazer a turbina girar, e vai girar nosso gerador para ele produzir também energia elétrica, né? O foco de como o gerador produz energia não é nessa aula, a gente vai fazer outra aula para vocês sobre isso. Diferente um pouco, mas, por exemplo, energia eólica também, a energia cinética dos ventos, ela bate nas pás das estruturas das torres eólicas e transforma a energia mecânica nas turbinas, que tem um gerador acoplado e vai gerar energia. Então a gente tem as nossas fontes de energia, né? E o que eu tenho lá no meu gerador? Vamos dar um exemplo no nosso sistema aqui, um hidráulico, por exemplo, né? O que eu tenho de característica no meu gerador? Eu tenho minha frequência, então eu vou ter que garantir, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma frequência fixa em 60 Hz, então o seu gerador lá vai ter uma rotação, né? Então ele vai ter uma rotação advinda da entrada de água, que vai girar a turbina, e aquela entrada de água vai ter que ser ali talvez constante, para ter uma rotação constante para dar essa frequência. E como que você relaciona, né, a frequência em rotação? A sua rotação ela é 120 vezes a frequência vezes o número de polos do gerador. Então, dependendo do número de polos do seu gerador, a sua frequência tem que ser 60 Hz aqui, você vai ter a rotação por minuto ali. Por exemplo, se você tiver um gerador de 4 polos aqui, sua rotação tem que ser 1800. Então, essa é a relação de frequência e geração. A geração, ela que garante a frequência do sistema, então isso é muito importante, tá? No mais, aqui você tem a tensão nominal, né, no gerador também, e vamos trabalhar aqui, por exemplo, com um gerador de 13,8 kV, né, uma tensão aí classificada como média tensão. Bom, por que e aí, logo em seguida do gerador, você tem já, provavelmente, aí uma subestação transformadora, uma SE transformadora elevadora, né? Elevadora. Por que você já tem logo uma subestação para elevar essa tensão de 13,8 para, por exemplo, aqui, não sei, vamos colocar para facilitar, 138 kV. É claro que na transmissão essa tensão tem que ser maior, de 230 para mais, né? 138 já é classificado ali como subtransmissão, mas vamos dar um exemplo para ficar fácil aqui, né? Que a relação de 13,8 para 138 aqui é 10. Bom, você não vai fazer um gerador em 138 kV, porque isso vai custar muito, né? Como que você vai fazer a isolação de um gerador entre as fases em 138 kV? Não se torna viável. E outra, aqui você precisa ter uma corrente baixa, porque normalmente na transmissão você vai fazer a transmissão da energia em vários quilômetros, né? A distância é muito grande. Então o que acontece aqui? Seu gerador, vamos dizer que ele está gerando aqui 13,8 kV, 1000 ampere, certo? 1000 ampere. E aí o que acontece? Quando você passa para cá, como eu falei, para ficar fácil a conta, a relação é de 10, você vai ter uma corrente aqui de 100 ampere. Ou seja, o que isso impacta, tá? Essa redução de corrente impacta não só nas perdas, RI quadrado, né? Você vai ter perda Joule, né? As perdas é calculado como RI quadrado. Então você vai ter uma redução nas perdas, mas também uma redução na instalação que você vai ter nas suas torres, nos seus cabos. Por quê? Uma rede dessa, normalmente, ele vai ter os cabos de fase, e quanto maior a corrente, maior a bitola do cabo, né? Os cabos de para-raio e as estruturas aí que vão suportar esses cabos, né? E se você tiver um cabo de bitola muito grossa, por exemplo,
você vai ter mais fundação, você vai ter que ter uma estrutura metálica ou de concreto mais parruda para aguentar essa longa distância que você vai ter de linha, né, de transmissão. Ou seja, então você reduzindo a corrente elétrica, você vai precisar de um cabo de bitola menor, e com isso você vai reduzir aí as perdas e também vai reduzir a questão da infraestrutura, né, a sua instalação. Bom, isso aqui falando em corrente alternada, tá? Falando de corrente alternada. E se fosse a corrente contínua, né? E se fosse corrente contínua? Eu vou fazer um vídeo de corrente alternada e corrente contínua, mas basicamente seria isso, né? Você tem uma curva aqui de custo por distância. E a corrente, vamos dizer que a corrente alternada vai estar aqui, corrente alternada, e a corrente contínua ela vai estar aqui, ó. Corrente contínua, CC. Então você tem um ponto de equilíbrio aqui entre mais ou menos 600, o pessoal fala 600, 800 quilômetros, onde a transmissão por corrente contínua ela começa a ser mais barata que a transmissão de corrente alternada. Por quê? Ela tem só 2 cabos, ela é um pouquinho diferente, aí você tem mais investimento na subestação para fazer a transformação de contínua, de alternada para contínua e de contínua para alternada, mas a partir de longas distâncias, 600, 800 quilômetros, o seu custo começa a ficar menor. Bom, então é por isso que você tem logo na geração uma subestação de elevação para você elevar a tensão, abaixar essa corrente e ter menos perdas e menos investimento aqui na transmissão, tá bom? E chegando lá nas cidades, né? Chegando nos centros de carga, o que a gente precisa ter? Subestações abaixadoras, né? SE abaixadoras de tensão. Por quê? Aqui eu não vou precisar de toda a tensão gerada, da potência gerada, né? Essa potência já está indo para outros lugares. Então aqui eu consigo abaixar o nível de tensão, né? Sem ter perca aqui de investimento, de perdas, né? Sem ter impacto nisso e abaixando a tensão para ter um trabalho ali mais ou menos. Hoje tensões de 13,8, 34,5, né? kV. Onde eu vou ter mais segurança de trabalho. Bom, imagina você ter várias linhas de transmissão passando pelas cidades. Não, isso daí acaba sendo um pouco inseguro, né? Então é melhor a gente baixar essas tensões aqui para níveis menores e mais adequados para a nossa distribuição de energia, tá? E aqui, como eu vou ter algumas cargas, por exemplo, normalmente eu posso ter uma carga, uma indústria, onde ela já é atendida aqui, coloquei uma geração aqui, é uma indústria, por exemplo, onde ela já é atendida na tensão nominal. Aqui, ó, eu já atendo ela em 13,8 kV, por exemplo. E aqui eu posso ter já vários transformadores na cidade, então a parte ali de um residencial, por exemplo, onde eu tenho vários transformadores aí atendendo casas aqui na tensão já de distribuição 220, 127 ou 380, 220, dependendo da sua região, tá? Então, aqui na distribuição, então a gente abaixa a tensão que vem da transmissão ou da subtransmissão para tensões menores, onde a gente vai requisitar potências menores e fica uma maneira aí menos complexa de fazer toda essa gestão sistêmica, né? Normalmente esses alimentadores aqui, eles são radiais, né? Não são interligados ou não tem influência sobre outros, normalmente, tá? Mas pode ter. Não, mas não como na transmissão, que é tudo interligado, é o sistema interligado nacional. Então, ele se torna muito mais complexo de você operar. Tá? Galera, o que eu queria passar para vocês era isso, de uma forma simples, o que é a geração, o que é a transmissão e a distribuição, né? Até onde cada uma vai, cada uma entra aqui, as importâncias de cada uma, como você escolhe, por que você eleva a tensão, né? Para você reduzir perdas, para você reduzir seu gasto, seu custo com infraestrutura, sua geração também, porque ela já não gera em tensões elevadas, né? E a sua distribuição aqui para você reduzir tensão aqui nos centros urbanos, no centro de carga, para você ter uma maior segurança também. A gente vai fazer vídeos de cada etapa mais específicos de como você gera energia, de como você transmite, como você escolhe transmitir entre corrente alternada ou contínua, algumas partes da distribuição que a gente já tem aqui nos vídeos também. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí, compartilha com a galera aí,
que isso é importante para a gente, mantém a gente no foco aqui para gerar conteúdo para vocês. E deixa seu comentário, sua sugestão, sua crítica, que a gente está aberto a ouvir vocês aí, beleza? Esperamos seu feedback. Valeu!